Hoje quero compartilhar com vocês uma passagem que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, no versículo 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. São esses dois versículos, a base da mensagem, e depois nós temos outros versículos que colaboram com o tema. Vamos lá. Vamos orar, né? Pai, nós te louvamos, nós queremos te agradecer por mais esse momento especial também aqui na celebração do Senhor, para o Senhor, que é o momento de compartilhar a Tua palavra, de recebermos do Senhor a Tua palavra, de ouvirmos a Tua palavra, de guardá-la no nosso coração e também praticá-la, Senhor. Queremos, ó Pai, te louvar pela Tua palavra e que o Senhor nos ajude mesmo a praticarmos aquilo que o Senhor está revelando para nós através dela, da Sua palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos ajude a nunca nos esquecermos de compartilhar a Sua palavra com outras pessoas, de anunciar o Seu amor, de falar daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor fez e continua fazendo em nossas vidas e quer fazer na vida dessas pessoas amadas que, Pai, às quais nós nos relacionamos. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Amém. Então, vamos lá. Marcos 1, 14 e 15. Eu vou ler, na sequência a gente vai compartilhar. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Logo após o batismo de Jesus no Jordão por João Batista, logo após Jesus ouvir, após o seu batismo, e logo após Jesus ouvir aquelas palavras de aprovação de Deus, lembram daquelas palavras de aprovação de Deus? Este é meu filho amado, em quem tenho grande alegria. E na sequência, após passar pelo teste, após passar pela prova no deserto, é onde Jesus saiu vitorioso, né? Onde ele foi tentado pelo diabo, mas onde ele saiu vitorioso. Logo após esses eventos, na sequência, Jesus inicia o seu ministério, pregando as boas novas de Deus, ou seja, pregando o Evangelho. Está aí esses dois versículos que nós lemos, 14 e 15. E nós vamos falar um pouquinho mais, ainda fazendo parte de uma introdução, nós vamos falar sobre a ocasião em que isso ocorreu, ou seja, em que momento isso ocorreu, quando Jesus começou o seu ministério pregando o Evangelho, que falava acerca dele mesmo, mas a ocasião e o lugar da pregação de Jesus, conforme o versículo 1. Depois que João foi preso, ocasião, o que estava acontecendo, João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, o lugar estratégico onde Jesus escolheu para iniciar a proclamação do reino de Deus, das boas novas, né? Temos o relato no versículo 14, que João Batista foi preso. Ele foi preso, encarcerado, e logo depois a gente sabe o que aconteceu com ele. Ele foi decapitado por ordem de Herodes, né? E logo após saber disso, que João tinha sido preso, Jesus ele inicia o seu ministério. João Batista ele foi chamado por Deus para preparar o caminho para Jesus. A voz do que clama no deserto, o precursor de Jesus, né? Ele foi chamado por Deus para fazer isso. João Batista tinha um papel específico dado a ele por Deus, um papel específico no plano redentor de Deus. O João Batista ele foi incumbido disso. E feito o seu trabalho de preparar o caminho para Jesus, pregar sobre arrependimento, né? João sai de cena. João é preso. E é muito interessante que João, ele
ele sabia que, e ele falou isso lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 28, 29, 30, ele sabia que ele não era a luz do mundo. Jesus era a luz do mundo. João sabia que ele não era o Messias, Jesus era o Messias, porque algumas pessoas indagavam João sobre isso. Não é? E pelo que vemos, isso já estava bem claro no seu coração, isso já estava bem resolvido dentro de João Batista. Tanto é que lá em João 3,30 ele diz assim, né? É necessário que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. Eu saio de cena e quem continua, agora quem entra em cena e continua é Cristo Jesus. Né? Então, quando a voz de João parou, quando a voz de João cessou, Jesus levantou a sua voz. Jesus começa a anunciar, a pregar as boas novas de Deus. Né? E versículo 2, e no mesmo versículo a parte B, Jesus ele foi para Galiléia. Jesus ele sai de Jerusalém, ele sai da grande capital ali, Jerusalém, ele sai do centro religioso do povo de Deus, ele sai da cidade santa, né? A morada de Deus, a cidade do grande rei Davi. Ele sai de Jerusalém, local onde estava a sagrada história do povo de Deus. Ele sai da cidade de Jerusalém, a conhecida cidade da fé, como a gente falou, o centro religioso do povo de Deus, e parte para Galiléia. Ele sai de lá de Jerusalém. De repente, tudo levava a crer que Jerusalém, né, a grande Jerusalém, seria a plataforma do ministério de Jesus, a sua plataforma para anunciar o amor de Deus, o reino de Deus, anunciar as boas novas, tudo levava a crer que seria Jerusalém. Mas Jesus não faz isso. Ele sai de Jerusalém e vai para a Galiléia, ele parte para a Galiléia. Talvez alguns achavam naquele contexto que Jerusalém seria o seu púlpito predileto. Mas não foi. A grande Jerusalém, o lugar onde os profetas pregaram, onde Salomão construiu o grande templo, mas não foi lá. Jesus não ficou em Jerusalém. Jerusalém não foi o seu púlpito predileto, de onde seria proclamado seus sábios e poderosos sermões. Mas, pelo menos não nesse primeiro momento, não foi Jerusalém. Eu fico pensando que acho que qualquer pregador famoso, né, gostaria de começar lá em Jerusalém, né? Um lugar de destaque, um lugar famoso, um lugar de grandes concentrações, né? Acho que qualquer pregador famoso gostaria de começar a sua jornada lá, um lugar de destaque, ou numa grande igreja, uma suntuosa igreja. Mas a gente aprende aqui com o mestre, o grande Senhor Jesus, o pregador dos pregadores, que não foi bem assim. Jesus ele sai dos holofotes. Ele rejeita os holofotes, ele rejeita a fama, ele rejeita a popularidade que ia mais atrapalhar o seu ministério do que ajudar. Jerusalém estava cheia de conflitos políticos, conflitos religiosos, ciúmes dos líderes religiosos. Os líderes religiosos de Jerusalém tinham ciúmes de Jesus, e Jesus sabia que tudo isso, esse fermento todo seria prejudicial, seria um empecilho para a sua missão. E por isso ele descartou Jerusalém, descartou qualquer situação que fosse atrapalhá-lo na proclamação das boas novas. Ele não aceitou que nada disso tirasse o seu foco, desviasse o seu foco. E foi embora. É claro que Jesus não tinha medo. Jesus não tinha medo do confronto, do conflito, do debate aberto. Jesus não tinha medo disso. Tanto é que, no momento oportuno, Jesus fez isso com os líderes religiosos. Mas ele deixou isso para a hora certa. E aí ele desce
para a Galiléia. Mais uma coisa que nós aprendemos com Jesus aqui: nós devemos ter o discernimento das coisas que podem nos desviar daquilo que Deus nos chamou para fazer. Jerusalém era atrativa aos olhos humanos, mas para Jesus, não era o momento certo. Então, tem muitas coisas que podem nos seduzir, podem nos desviar daquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós devemos, no tempo certo, evitar conflitos, no tempo certo, evitar crises, no tempo certo, evitar discussões sem sentido nenhum, saber o tempo certo de falar e agir. Foi assim que Jesus fez, em obediência ao Pai. E ele foi para Galiléia. E comparando Galiléia com Jerusalém, olha só que coisa, né? A Galiléia era uma região pobre, desprezada, considerada uma região onde as trevas eram densas mesmo. Galiléia era chamada a Galiléia dos gentios, conforme Mateus 4, 15 e 16. Um lugar, na perspectiva de muitos naquela época, comparado com Jerusalém, era uma cidade atrasada, pobre, desprezada, considerado o fim do mundo. Era assim a Galiléia naquele contexto, naquela época. Ali estava cheio de gente desprezível, à margem da sociedade, muita gente pobre, a maioria, gente possessa, gente doente. É para lá que Jesus vai. Ele deixa Jerusalém e vai para lá. Muitos não queriam ir para Jerusalém, muitos queriam passar longe de Jerusalém, da Galiléia, mas é para lá que Jesus vai, né? Ele foi para lá, nesse local de trevas, de violência, de preconceitos, do paganismo, cheio de distúrbios sociais. Mas foi lá que o Evangelho de Jesus Cristo começou a ser anunciado pelo próprio Senhor. A sua palavra, as boas novas de Deus, conforme o versículo 14. Mas olha só, a parte B do versículo. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus, as boas notícias de Deus, as boas novas de salvação, o Evangelho. Nós vemos aqui no versículo 14, qual é a essência e o cerne da pregação de Jesus? É o Evangelho, é a sua palavra. Jesus, ele pregou, ele proclamou o Evangelho, as boas novas de Deus. Ele começou espalhando alegria naquele lugar tão desprezado. A alegria das boas novas, a alegria das boas notícias para um povo que estava lá sem esperança, marginalizado. Naquele lugar onde só havia notícias ruins, onde a realidade era ruim, caótica. Foi para lá que Jesus foi. Apesar de tudo isso, os corações estavam receptivos, abertos. Claro que nem todos, mas a grande parte. E como é que Jesus começa o seu ministério? Pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho, pregando as boas novas de salvação. E a gente aprende que o Evangelho de Jesus Cristo, a sua palavra, as boas novas, as boas notícias de Deus para toda a humanidade, deve ser o tema central de toda a pregação cristã. Jamais deve ser substituída por qualquer outra coisa. Eu gosto muito de ouvir alguns pregadores, mas tem muita coisa difícil de digerir também. O Evangelho da autoajuda e tantas outras coisas difíceis. O cerne da pregação do Evangelho tem que ser as boas novas de salvação. Nós aprendemos lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem por ouvir a pregação, ouvir a mensagem da palavra de Deus, né? Ela ocupa o ponto central no anúncio do Evangelho de Cristo. O Evangelho é a promessa de vida onde reina a morte. O Evangelho é a verdade onde há o engano, onde há a mentira. O Evangelho é a libertação onde há a escravidão.
O Evangelho fala de perdão e não de condenação. O Evangelho fala de salvação e não de perdição. O Evangelho é a maior notícia que o mundo já ouviu. Querido, você sabe, olha, você já parou para pensar nisso? Que o Evangelho é a maior notícia que o mundo já ouviu? As boas novas de Jesus Cristo é a maior notícia que o mundo já ouviu, já recebeu. Olha só, Fê, coloca lá Lucas 2, 10, 11. Uma passagem da palavra de Deus que afirma isso. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas, o evangelho de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a maior notícia que o mundo já recebeu. Mas ainda boa parte da humanidade ainda não aceita essa mensagem. A mensagem que foi anunciada pelo anjo quando Jesus nasceu lá em Belém. Continua sendo a mesma mensagem até hoje, vai continuar sendo, queridos, até quando Jesus voltar. A mesma palavra, a mesma mensagem, irretocável, infalível. A verdade, ela vai continuar sendo anunciada e pregada. E vamos ver o que o Evangelho apresenta para nós. O Evangelho apresenta a verdade. Fê, coloca lá Colossenses 1,5, por favor. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. O Evangelho, as boas novas, as boas notícias da parte de Deus para nós, apresenta, revela a verdade. Nós sabemos que a verdade não é apenas um conteúdo escrito, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo e, claro, a sua palavra. Sem o Evangelho, sem as boas novas de Cristo Jesus, sem as boas notícias da salvação, a pessoa não consegue conhecer a Deus. Ela está presa no seu próprio entendimento, que é limitado. E Jesus veio revelar a verdade a respeito de Deus. E é através das boas novas, através das boas notícias, através do Evangelho, que podemos conhecer a Deus verdadeiramente. Do mais é qualquer tentativa do homem buscar a Deus. Mas o Evangelho, vocês já ouviram isso, né? Mas o Evangelho é a resposta de Deus para essa tentativa do homem, porque é a própria iniciativa de Deus de buscar o ser humano. É o Evangelho. Bem diferente das demais religiões, né? O Evangelho também apresenta para nós a esperança. Colossenses 1:23, Fê, obrigado. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Eu paro até aqui. O Evangelho traz para nós, para a humanidade, a esperança. O mundo, a sociedade, sem a palavra de Deus, sem as boas novas de Cristo Jesus, está marcado, mergulhado num pessimismo, sem esperança. Hoje eu posso dizer para vocês que a vida sem Jesus não faz sentido para mim. E eu creio que para vocês também. Até então eu só me ocupava em fazer as minhas vontades. Mas hoje eu entendo que a vida sem Jesus Cristo não faz sentido para mim. Eu desejo muito que isso seja assim com você também. O Evangelho apresenta a paz. Vamos lá, Fê, Efésios 6,15. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. As boas notícias de Deus, as boas novas da salvação, nos traz paz. O ser humano sem o Evangelho vive em constante conflito interior e exterior.
guerras internas, conflitos internos, que produzem conflitos externos. Mas o Evangelho é o Evangelho da paz, que coloca em ordem o nosso mundo interior, nos ajuda a olhar para este mundo pela perspectiva de Deus, pela perspectiva da sua palavra. O Evangelho traz paz e restauração. O Evangelho apresenta para nós salvação. Efésios 1,13. Obrigado, Fê. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, e eu paro por aqui. O Evangelho apresenta a salvação. O Evangelho oferece para nós gratuitamente e para todos aqueles que estão ouvindo o dom precioso da vida eterna em Cristo Jesus. Este Evangelho que, conforme o versículo 14, as boas novas de Deus, o Evangelho, ele vem de Deus e nos leva para Deus, nos reconcilia com Ele. Vem dele e nos leva para Ele, de volta para Ele. É Deus, por meio de Jesus Cristo, quem toma toda a iniciativa de buscar o perdido pecador. Isso é o Evangelho. Que grande diferença das religiões, né? E olha só agora no versículo 15. A partir do versículo 15, ou seja, no versículo 15, nós vamos ver que Jesus apresenta as condições para entrarmos no reino de Deus. As condições, ele nos mostra as condições para entrar no reino de Deus. O tempo é chegado, o tempo de Deus é chegado, o tempo oportuno, o kairós de Deus, a plenitude do tempo de Deus, onde ele agiu. O tempo é chegado, dizia ele quem? Jesus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus apresenta aqui para nós as condições para entrar no reino de Deus. Queridos, desde que o ser humano caiu por causa do pecado, os reinos desta terra, os reinos humanos, né? Eles são estabelecidos pelo egoísmo, eles são estabelecidos pelo domínio dos mais fortes, eles são estabelecidos com a violência, eles são estabelecidos por causa do orgulho, do poder, da força de exércitos numerosos, já visto que a gente está vendo aí lá na Rússia contra a Ucrânia. São os reinos dessa terra que são estabelecidos assim, pela força, pelo orgulho, pela arrogância, pelo poder, pela violência. Mas o reino que Jesus apresenta é o reino de Deus, é o reino que traz salvação, paz e esperança. Esse reino é espiritual. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a soberania de Deus, é o governo de Deus estabelecido aonde? No coração do ser humano. Quando este responde a essa oferta maravilhosa da graça de Deus em Cristo Jesus lá na cruz. É estabelecido primeiro no coração e depois na vida da pessoa. O reino de Deus ele é estabelecido quando a vontade de Deus é reconhecida e obedecida na vida dessa pessoa. E aí esse reconhecimento e essa obediência à palavra, ao Evangelho, às boas novas, ela vai para todos os domínios da esfera da vida da pessoa. Esse reino, ele veio com Jesus. Foi ele quem estabeleceu o reino de Deus. Veio com ele, dentro de nós, entre nós, por meio da fé. Claro, do arrependimento e da fé. E como a gente falou, esse reino é espiritual.
É o reino do amor de Deus no meu coração, no seu coração, no coração do pecador arrependido que crê em Cristo Jesus. E ele proclama as condições. Primeira condição, o arrependimento. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Primeira condição para entrarmos no reino de Deus, para fazermos parte desse reino, estarmos debaixo do controle desse Deus de amor, esse Rei de amor, cheio de compaixão e verdade, é o arrependimento. Arrependam-se e creiam nas boas novas. A primeira condição, o arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se. Interessante que Jesus começa direto ao ponto. Arrependam-se. Jesus ele não pregou para cativar as pessoas. Jesus não pregou para entreter as pessoas, mas para salvá-las. Jesus não procurou aliviar os efeitos do pecado na vida de ninguém. Não passou um paninho, não deu uma aliviadinha. Ele vai direto ao ponto, ele confronta o pecado na vida das pessoas. Ele confronta e continua confrontando o pecado na vida das pessoas. Claro que Jesus não foi grosso, não foi violento, mas ele encorajou as pessoas a olharem para si mesmas e reconhecer como elas estavam vivendo. Arrependam-se, é isso, olhem para si mesmos. Vejam como vocês estão vivendo, longe de Deus, praticando, vivendo de uma forma pecaminosa, e pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Arrependam-se, olhem para si mesmos. Vocês estão distantes de Deus. É interessante que tanto Noé, lá no Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, João Batista no Novo, Jesus, o próprio Senhor Jesus, Pedro, Paulo, todos eles sempre chamaram as pessoas, através das boas novas, ao arrependimento. E é assim, não tem outro meio, as boas novas começam assim. Arrependam-se, olhem para si mesmas, vejam como vocês estão vivendo. Foi assim comigo. Durante um bom tempo eu não quis olhar para mim mesmo assim, com esse olhar me examinando. Durante um bom tempo eu resisti, me neguei a olhar para mim mesmo, a me examinar. Até um dia que não teve como, nesse processo de conhecer a Deus através das boas novas, em 1999, quando eu cheguei neste lugar, ouvindo as boas novas neste lugar. Arrependimento é mudança de mente, é a famosa metanoia, né? Mudança de mente, de pensamento. E é muito interessante que o arrependimento, essa mudança de mente, queridos, esse arrependimento, ele não é superficial. Ele envolve a nossa razão, a nossa mente, a nossa forma de pensar, de examinar, de avaliar as coisas, e a começar por nós mesmos. O arrependimento envolve a razão. Quando a gente toma conhecimento dos nossos pecados, de tudo aquilo que desagrada a Deus, de tudo aquilo que ofende a Deus, de tudo aquilo que entristece a Deus, e o pecado é isso. Quando a gente toma conhecimento dos nossos pecados, mas também da graça maravilhosa de Deus, aí acontece o arrependimento. Há reconhecimento, arrependimento e a oferta da graça, do perdão, da salvação, da restauração, da libertação. Maravilhosa graça de Deus.
É quando o Evangelho entra na nossa mente, no nosso coração, ilumina a nossa mente, abre os nossos olhos. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, queridos. É a bondade de Deus. É o Espírito Santo de Deus, ato da bondade de Deus em nossas vidas. O arrependimento envolve essa mudança de mente, envolve a razão, mas também envolve as nossas emoções, envolve a emoção também. Olha lá 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. A gente não fica apenas chateado quando a gente está pecando. A gente fica triste. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Mexe com as nossas emoções. É a tristeza que causa em nós até o choro, a tristeza por conta do nosso pecado, do nosso estado. Aí eu me lembrei da declaração de Davi, a sua emoção, a sua razão, mas a sua emoção também foi tomada naquele momento. E ele falou, depois do pecado dele com Batseba: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Um sentimento, uma emoção, um sentimento de que realmente ele estava ofendendo, tinha ofendido a Deus, entristecido o coração de Deus. Isaías também, quando ele estava diante de Deus, ele diz assim: então gritei, lá em Isaías 6:5, ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Olha o que pecado faz comigo. Estou triste, miserável homem que sou. É nessa linha. O arrependimento envolve a nossa razão, envolve a emoção. E também envolve a nossa vontade. O arrependimento mexe com as nossas vontades também. Arrependimento é uma mudança de atitude também. Nos leva a ter novas atitudes. E esse arrependimento que envolve, mexe com a nossa vontade, produz frutos de arrependimento. Foi o que João Batista falou para o pessoal que estava chegando lá e queria ser batizado por ele também. E eu acredito que João Batista, naquele momento, ele viu que o pessoal estava lá: vamos lá, João está batizando lá, vamos lá também. Olha, é coisa religiosa, vamos lá, vamos querer também esse negócio aí de batismo. E aí João falou assim: provem que vocês se arrependeram realmente, praticando obras, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento envolve a nossa vontade, produz mudanças de atitude também, frutos de arrependimento. Tem um teólogo falecido já, é William Barclay. Eu achei muito interessante o que ele escreveu. E eu quero compartilhar com vocês. O arrependimento não é apenas tristeza pelas consequências do pecado. Olha só. O arrependimento não é apenas tristeza, não é apenas, tá? Não quer dizer que você não deve ter, nem eu. Mas não é apenas a tristeza pelas consequências do pecado, que são muito danosas, mas tristeza pelo pecado em si. Sentir tristeza por esse estado, por essa influência ainda pecaminosa em nós. A velha natureza que ainda nos incomoda. Quando Paulo disse lá, que eu vou repetir de novo: miserável que sou, ele falou isso indignado consigo mesmo. Não só preocupado com as consequências dos seus pecados, mas indignado consigo mesmo. O arrependimento não é apenas um sentimento, mas uma atitude que envolve a vontade. Sabe outro exemplo bíblico tremendo de que o arrependimento também muda a nossa vontade? É o filho pródigo.
Ele se arrependeu onde ele estava, depois do que ele fez, ele foi embora, levou todos os seus recursos, que era de direito dele, o pai deu, ele foi, curtiu a vida, viveu em pecado, longe de Deus, longe da família, e lá ele se arrependeu. Mas ele se arrependeu, o pecado, o arrependimento mexeu com a sua razão, mexeu com as suas emoções e mexeu com a sua vontade. O que ele fez depois que ele se arrependeu? Ele voltou para casa, uma mudança de atitude também, passos práticos nessa direção. Ele voltou para casa e foi muito bem recebido pelo seu pai. E a segunda condição, a primeira condição para entrar, fazer parte do reino de Deus, o passaporte para o reino de Deus, olha só que joia, né? É o arrependimento, essa mudança de mente, que envolve a razão, a emoção e as nossas vontades, e também a segunda condição, conforme o texto, versículo 15. Pode voltar lá, Fê, por favor? Arrependam-se a primeira e creiam nas boas novas. Crer no Evangelho de Jesus Cristo é a segunda condição. Primeiro, arrependimento. Juntamente com o arrependimento, esse quebrantamento do coração, Deus dá ao pecador arrependido o dom da fé salvadora. O mesmo Espírito que nos convence do pecado é o mesmo Espírito que coloca em nós a fé salvadora. É o Espírito Santo quem faz isso. E de novo Romanos 10:17. Pode colocar, Fê, para a gente estar encerrando. Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por ouvir, o crer vem por ouvir, e por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Crer no Evangelho, crer nas boas novas, e acreditar que o que Jesus disse sobre Deus é a verdade. É acreditar que o que Jesus disse sobre Deus e seu plano redentor é a verdade. É crer nas Escrituras, porque ela é a revelação plena, completa, como o Joe falou aqui, de Deus ao perdido pecador. Crer no Evangelho é crer em Jesus Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, Cristo glorificado. Crer em Cristo é ter vida eterna. Crer no Evangelho é ter uma confiança tão firme em Deus, que isso é demonstrado em uma entrega sem reservas da nossa parte para Deus. Crer é um ato de confiança que nos leva a fazer entregas diárias a Deus. Mas o grande desafio é entregas diárias sem reservas, né? A gente faz com algumas reservinhas, né? Sem reservas, porque a gente precisa fazer isso para descansar nele, na sua obra salvadora, lá na cruz, em nosso favor. É isso, queridos. Entramos, eu e você, fazemos parte do reino de Deus, por causa de um dia termos conhecido a Deus, conhecido as boas novas, sermos quebrantados, nos arrependidos e depois confiado, crer na palavra de Cristo, crer em Cristo e na sua palavra. É isso que nos habilita a fazer parte do seu reino. Não é nenhum ato meritório da nossa parte, mas é pura graça e dom de Deus.